Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Sou Bruna, sou psicóloga de mães e filhos e meu objetivo aqui é ajudar vocês a criarem filhos emocionalmente saudáveis, filhos que cooperam mais, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre os tipos de mau comportamento, né? E ajudar vocês a entenderem por que as crianças têm esses maus comportamentos, tá? Todo mau comportamento, ele tem um pedido de ajuda por trás. E aí, quando a gente entende esse conceito, a gente não leva esses maus comportamentos para o lado pessoal, né? Que o adulto costuma muito levar. Olá, boa noite! Cliquem no aviãozinho aí, chama as amigas, porque esse tema aqui hoje é super importante. Eu vou falar sobre os tipos de maus comportamentos, tá? E os pedidos de ajuda que tem por trás desses maus comportamentos. Assim vocês vão olhar para as famosas birras, né, das crias de vocês de uma outra forma e vão saber agir de uma forma diferente, tá? Gente, eu estou olhando aqui para duas câmeras porque eu estou fazendo essa live para várias plataformas, tá? Então, de vez em quando eu olho um pouquinho para o lado, tá? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Para quem ainda não me conhece, eu sou Bruna, eu sou psicóloga de mães e filhos, e o meu objetivo aqui é ajudar vocês a criarem filhos de forma emocionalmente saudáveis, fazendo com que eles cooperem mais, né? Então, vamos lá para o nosso objetivo. São 4 tipos de mau comportamento. Vamos tirar o quinto, que seria fisiológico, né? Por exemplo, a criança se comporta mal porque ela está com sono. A criança se comporta mal porque ela está com fome, né? Porque ela está suja, ela está incomodada com a sujeira. Então, são necessidades fisiológicas e isso faz com que a criança se comporte mal. Então, por exemplo, você sabe que a sua cria está com fome. Você sabe que esse é o horário dela comer, por exemplo. São 7 horas da noite. Você sabe que ela janta por volta de 7 horas da noite. E aí você decide pegar a sua cria na creche e passar no supermercado. E aí você vai passar ali naquele corredor de supermercado, onde o marketing trabalha excepcionalmente bem, né? Com aquelas prateleiras super coloridas, com aquelas embalagens super chamativas, com aqueles biscoitos maravilhosos ali, né? E aí você combina com a criança, você fala com a criança assim: olha, antes de ir para casa, a mamãe tem que passar no mercado rapidinho, mas nada de querer pegar biscoito, tá bom? A criança, tá bom, mamãe, tá bom, né? Não é assim que as crianças fazem? Tá. Quando chega no mercado, né, você tá ali, e aí você ainda esquece, passa pelo corredor dos biscoitos. Gente, isso é muita tentação para a pobre criança. Vocês não acham? Vocês não concordam aqui comigo? Né? Então, tá na hora da criança comer, 7 horas da noite. Você resolve passar no mercado, ou seja, você está fugindo ali um pouco da rotina dela. Além de você passar no mercado, que é um local que chama muita atenção, né? O marketing já trabalha ali propositalmente para que façam as pessoas comprarem, para que chamem a atenção das pessoas. E você ainda passa no setor de biscoito. Essa criança vai conseguir se segurar? Essa criança ela vai ter controle inibitório ali, né, para controlar as suas emoções? Não vai, gente, nem adulto. Às vezes a gente é adulto, a gente fala assim, ai, vou beliscar uma coisinha aqui porque eu tô morrendo de fome, né? Às vezes você vai ao supermercado para comprar água sanitária. Você sai do supermercado com água sanitária, com pão, com queijo, com refrigerante, com iogurte. Não é assim? Falem aqui comigo. Como é que, se vocês vão ao mercado para comprar uma coisa, várias vezes já não aconteceu de vocês saírem com várias coisas ao mesmo tempo, né? Com muito mais do que aquilo que vocês foram lá para comprar. Então, vocês imaginem a criança conseguir ter esse controle, principalmente quando ela está diante de uma necessidade, que é a fome, tá? Ela está com fome, então tem tudo aquilo ali para chamar a atenção dela. Então, a probabilidade dela não cumprir aquilo que ela combinou com você é muito grande. E aí, o que acontece? Uma resposta do adulto à criança. Mas eu não combinei com você? Por que você não obedece? Por que você nunca faz o que eu falo? Né? É um saco vir com você para o supermercado, porque fica nisso, você quer ficar pegando tudo. Não é assim? Não é essa a reação do adulto com a criança? E poderíamos ter pensado nisso antes, cara.
Eu estou pegando minha criança na creche. É o horário dela jantar, é o horário dela tomar banho, eu vou passar no supermercado. O que eu posso fazer para que isso não seja um problema? Para que isso não seja um estresse? Para que isso seja rápido? Essas perguntas precisam ser feitas. A criança está com uma necessidade ali, né? Ela não tem ainda desenvolvido o controle inibitório dela ali, o controle das emoções. Né? Então, a probabilidade dela descumprir aquilo que foi acordado é muito grande. Então, é importante que a gente pense nisso. Né? Olha, eu vou entrar no supermercado, eu preciso comprar uma carne, né? Então eu vou passar longe do biscoito. Entendeu? Normalmente quem vai ao mesmo supermercado sabe onde são os corredores certinhos, né? Então você vai direto lá na carne e volta direto para o caixa. Se você ficar zanzando ali pelos corredores, essa criança, ela vai querer pegar outras coisas, ainda mais se ela estiver com fome. Então é importante a gente entender sobre o desenvolvimento da criança e também sobre a necessidade que ela tem ali naquele momento, né? Porque é muito fácil a gente fazer um acordo com a criança não cumprir, a gente colocar a culpa nela. E a nossa responsabilidade diante de todo esse acontecimento? Né? Tempero de Lívia, adorei, obrigada, né? Faça a sua pergunta aqui também, né? Então, esse é um tipo de mau comportamento que eu gosto de adicionar, tá? Às birras das crianças. A disciplina positiva fala de 4 tipos de mau comportamentos, mas eu gosto de adicionar o 5º, que é a necessidade fisiológica da criança. E como ela não tem maturidade cerebral para controlar as suas emoções, ela não vai conseguir se controlar, tá? Diante de uma necessidade fisiológica. Então, você resolve ir em um restaurante com a sua cria no momento em que ela está ali se preparando para dormir. Então, a probabilidade dessa criança dar tilt, né? Como eu falo aqui com a minha filha, e tá dando tilt, né? Dessa criança dar tilt, dela chorar, dela se comportar mal, é muito maior. Por quê? Porque está no horário dela dormir. O que acontece com a gente quando a gente está com muito sono e não consegue dormir? O que acontece com a gente quando nós estamos com muita fome e nós não comemos? Eu, Bruna, eu fico mal-humorada. Começa a me dar dor de cabeça, eu fico mal-humorada. Né? Então, a gente pensa na gente. Né? Quando alguém está demorando muito para vir comer, poxa, eu já estou aqui há um tempão esperando, eu estou com fome. Não é assim que você fala? Dependendo da pessoa, você chega até a brigar com a pessoa, ser um pouco mais grosseiro com a pessoa, não é? Então, me contem aqui qual é a reação de vocês quando vocês estão com fome e não deixam você comer. Né? Contem aqui para mim. Então, é a mesma coisa com a criança. Então, é importante a gente olhar para dentro daquele contexto e verificar esse contexto que eu estou vivendo aqui, essa situação, né? O que tem por trás disso? Ah, minha cria está com fome. É por isso que ela está assim. A minha cria está com sono. Epa, está na hora dela dormir. E eu estou aqui no restaurante ainda, cheio de luz, cheio de gente falando, né? E aí, é importante a gente entender o lado da criança. Não levar isso para o lado pessoal e tentar ajudar essa criança de alguma forma. Então, voltando ao mercado. Vou pegar minha cria na escola. Vou passar no mercado e ela está com fome. Qual pode ser minha estratégia? Além de ir direto lá comprar carne, né? Eu posso levar um snackzinho, um biscoitinho, um iogurtezinho, uma banana, entendeu? Para que essa criança consiga suportar até a hora de chegar em casa, né? Então, é você pensar nisso tudo. É você olhar para todo esse contexto e falar assim, poxa, a minha cria está se comportando assim porque ela está com fome. Tá bom? Conseguiram entender essa situação, tá? Então, eu gosto de acrescentar o 5º elemento, tá? Dos maus comportamentos da criança, que é a necessidade fisiológica, tá? Gente, mais uma vez, quem tá chegando aí, eu tô olhando aqui para 2 câmeras, porque eu tô fazendo essa live para outras plataformas também, tá bom? Gente, coraçãozinho aí, comentem aí, né? Quando a cria de vocês faz birra, tem mau comportamento, para poder eu ir ajudando vocês, tá? Então vamos lá. A disciplina positiva, ela fala em 4 tipos de maus comportamentos que ela chama de objetivos equivocados. Por que a disciplina positiva chama de objetivos equivocados?
Porque por trás desses maus comportamentos que as crianças têm, existe um pedido de ajuda. Então, através desse comportamento, ela tem um objetivo, tá? E aí, que são 4, tá? Gente, cada criança normalmente tem um, mas ela pode ter mais de um, mas normalmente é um só, tá? Então, vamos falar do primeiro, que se chama atenção indevida. Então, qual é o objetivo dessa cria ao ter o mau comportamento chamado atenção indevida? Ela quer manter os outros ocupados com ela. Sabe aquela criança que quer a sua atenção exageradamente? Tudo fica, mãe, 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 olha meu desenho. Mãe, vem aqui comigo. Mãe, vamos no banheiro comigo. Mãe, senta aqui para comer comigo. Alguém aqui tem alguma cria com essa situação, né? É algo exagerado, tá? Toda criança, ela quer ali a nossa atenção e isso faz parte. Mas é algo exagerado, né? Ela, o tempo todo, ela precisa que você se mantenha ocupado com ela, tá? Ou ela tem essa atenção indevida para conseguir uma vantagem especial. Por exemplo, chegou um irmãozinho, ela perdeu um pouco do espaço, então ela pode começar a ter esse mau comportamento chamado de atenção indevida para conseguir algo especial, para conseguir uma vantagem especial para ter atenção para ela, tá? E aí, como é que o adulto, como é que o pai, como é que a mãe, eles costumam a reagir diante desse cenário? Fica lembrando a criança toda hora, né? Então, uma forma também da criança ter a atenção indevida é quando ela quer que você fique ali o tempo todo no pé dela. E aí tem pais que falam assim, porque ela esquece o que eu combino com ela, né? Eu falo com ela 10 mil vezes e ela não faz nada. E isso pode ser um tipo de atenção indevida. Eu já peguei vários casos no consultório assim, né? Porque o fato da criança ficar indo toda hora lá, o fato da mãe ficar indo toda hora lá lembrar a criança do que ela tem que fazer é uma forma da criança manter essa mãe ocupada com ela, tá? E aí, uma forma do adulto ficar reagindo é lembrando essa criança. Ou então ele ficar adulando ali a criança, né? Fazendo coisas pela criança que ela mesma pode fazer, né? Então a criança vai lá e fica, mas eu não consigo fazer meu trabalho de casa, eu não sei fazer meu trabalho de casa. E aí a mãe vai lá, o que faz? E faz pela criança, né? Coisas que ela sabe fazer sozinha. Ou outra coisa, dá comida na boca da criança. Tem vários casos assim, de crianças grandes em que a mãe fica ali dando comida na boca porque a criança não come se a mãe não der a comida na boca. Isso é um tipo de atenção indevida, tá? A criança, ela quer manter a mãe ali ocupada com ela, mesmo que seja dando comida na boca, né? E aí a mãe fica, se eu não der, ela vai ficar com fome, né? Se eu não der, ela não vai comer direito. Então, eu prefiro dar. Ou então, se eu não der, ela demora 1 hora para comer, né? E isso vai acontecendo. E a criança sempre vai entrando nesse papel, nessa posição de manter o adulto ali ocupado com ela, né? E aí, qual é o pedido de ajuda que tem por trás desse objetivo equivocado da criança, né? Desse mau comportamento que se chama atenção indevida. Se chama perceba-me, envolva-me de maneira útil. Então, o que a criança está te pedindo ali? Qual é o objetivo dessa criança ali com você, nesse pedido? É que você envolva essa criança de maneira útil. Então, vamos trazer essa criança para fazer as tarefas de casa, por exemplo, as tarefas domésticas. Ai, filha, mamãe está precisando de ajuda para lavar a louça, você me ajuda? E aí, vamos tornar essa criança mais útil, né? Filha, você pode ajudar a mamãe a montar a mesa do jantar? Você quer escolher aqui o que nós vamos preparar hoje para o almoço? Vamos ajudar a mamãe a passar pó na casa? Você fica com o aspirador, né? E a mamãe vai aqui varrendo a casa. Gente, a criança ama ajudar. Quando pequena, quando chega grande e que ela não aprendeu nunca a ajudar a fazer as tarefas de casa, ela vai odiar, né? Mas quando a criança é pequena, ela ama ajudar dentro de casa. Vocês já repararam que criança
adora brincar de comidinha, que a criança adora brincar de cuidar da boneca, que a criança adora vestir o sapato do adulto, né? Que a criança gosta de ser um adulto. Então, se vocês convidam, não é obrigam, tá? Prestem atenção nisso. No primeiros 7 anos de vida, nós vamos convidar a criança a ajudar em casa, tá? Então, vocês vão convidar essa criança a se sentir útil. Então, que tal você ajudar a mamãe a passar o aspirador na casa? Então, você vai com o aspirador ali limpando e a mamãe vai com a vassoura varrendo, né? Vamos ajudar a mamãe a lavar a louça? A criança ama isso, tá? Então, quando é o mau comportamento da atenção indevida, que tem como objetivo equivocado, né? Um objetivo perceba-me, mamãe, perceba-me, olha aqui para mim, me envolva de forma útil, tá? E aí vocês vão redirecionar esse comportamento da criança, planejar um tempo especial com ela. Então, vamos supor, eu estou ali trabalhando e a criança está querendo atenção. Eu te amo e vou passar um tempo especial com você mais tarde. Ou seja, você percebeu, você mostrou para a cria de que ela está querendo a sua atenção, né? Você percebeu isso, você mostrou que você percebeu para ela, tá? E você disse, eu te amo, e mais tarde eu vou passar um tempo com você. Entenderam? Tá? Então, envolver a criança em focar soluções. A criança foi lá e deixou um copo de água cair no chão, por exemplo, né? Ai, filho, acontece, um copo de água caiu. E o que podemos fazer? Vamos tentar deixar a criança, se a criança tem a capacidade de responder, vamos deixar a criança responder. Vamos pegar um pano e limpar, né? Se a criança não tem a capacidade, ou se ela ainda tem essa dificuldade em buscar soluções, você fala assim, vamos resolver isso juntas. Vamos pegar um pano e secar essa água, e aí você vai pegar um pano e você vai pegar um outro pano e dar na mão da criança, para que ela lhe ajude a secar, tá? Então, é isso, é redirecionar o comportamento, é validar o sentimento da criança, né? É mostrar para ela que você está percebendo isso, tá? Mas evitar oferecer vantagens especiais. Por exemplo, se você deixar a mamãe trabalhar, eu vou deixar você comer um chocolate. Isso é uma vantagem especial, isso é uma barganha, e isso não é legal para o desenvolvimento saudável da criança, tá? Então, não existe vantagem especial. Existe ela entender de que você está trabalhando e que mais tarde você vai suprir essa necessidade dela, que é ter o seu tempo, tá? Então, filha, eu entendo que você está querendo passar um tempo com a mamãe também quer passar um tempo com você. Eu te amo e mais tarde, assim que a mamãe terminar o trabalho, nós vamos brincar juntos. Você já pensou no que a gente vai brincar? Entendeu? Você pode dar, inclusive, essa tarefa para a criança. Tá bom? Vamos para o segundo tipo de objetivo equivocado, tá? Que se chama poder mal direcionado. O que é o poder mal direcionado? É aquela criança que sempre quer estar no poder, né? Você fala para ela, filho, veste a camisa vermelha. Ela vai lá, não quero, eu quero azul, né? Tudo é do contra. Alguém tem aí alguma cria assim? Conta aqui para mim, né? Ela precisa estar no poder, ela precisa ser a líder, ela precisa estar no comando, tá? E isso também é um tipo de ajuda, que eu já vou falar qual é o objetivo dessa criança. O que o adulto fica fazendo quando a criança tem esse tipo de mau comportamento? Brigando, né? Entra num cabo de guerra ali com a criança, quem manda aqui sou eu. Ou então acaba cedendo, porque a criança, ela não cede também, ela entra naquele looping de berrar, de gritar, de ficar chorando 40 minutos, e aí a mãe não aguenta mais e acaba cedendo. E tem sentimentos de tipo, você não vai escapar dessa, porque fica ali num cabo de guerra mesmo, né? Ou então você tenta forçar a criança a fazer aquilo que você quer, tá? E aí, gente, quando o adulto ele entra nesse nível do comportamento da criança, o adulto está mostrando para a criança que ele não tem controle algum das suas emoções. A partir do momento em que você entra num cabo de guerra com a criança,
que você começa a brigar com a criança, você começa a gritar com a criança, você já mostrou a ela que você perdeu o seu controle, tá? E aí, nesses casos, os pais, por perderem o controle e não quererem mostrar para a criança essa fragilidade, eles acabam sendo autoritários demais ou permissivos demais, né? Então, eles vão para os dois extremos. Ou eles vão, batem na criança, mandam a criança para o castigo, ou eles acabam cedendo aquilo que a criança quer, tá? E aí, qual é o pedido de ajuda que tem por trás desse objetivo equivocado, desse mau comportamento dessa criança? Permita-me ajudar, dê-me escolhas, tá? O que é isso? A famosa escolha, as escolhas limitadas. Vocês já ouviram falar das escolhas limitadas? As escolhas limitadas são sempre duas. Você vai dar sempre duas opções para a criança dentro do que é possível para você, tá? Por exemplo, está na hora de sair e a criança está chorando aos berros, dizendo que ela não quer sair, que ela quer ficar em casa vendo o desenho tal, né? E aí tem pais que viram e ameaçam a criança, dizendo: ah, é? Se você não for, você vai ficar em casa sozinho. Aí eu pergunto para vocês, existe a possibilidade de vocês deixarem uma criança de 4 anos, por exemplo, sozinha dentro de casa? Não, né, gente? Então, isso não é coerente. E a criança vai percebendo que isso não é coerente e ela vai reforçando o comportamento dela. Por quê? Você vai falar e você não vai fazer, tá? Então, as escolhas limitadas, elas precisam ser possíveis e dentro do seu limite. Por exemplo, voltando ao exemplo de sair, né, de casa. Eu não quero sair, mãe. Eu quero ficar vendo desenho. Eu gosto do desenho. Eu não vou, eu não quero. Filho, você quer ir para o carro cantando, né, a música do Luca, ou você quer ir pulando? Ou seja, você está dizendo para essa criança de que ela vai, mas ela pode escolher ir cantando ou ir pulando. Você pode dar as opções. Você quer ir até o carro indo de avião, né? Ou você quer apostar corrida comigo? Crianças amam isso. Amam. E quando você entra no lúdico, quando você entra no mundo da criança, é muito difícil ela não cooperar, né? A questão é que o adulto, ele sempre precisa ter essa necessidade de estar no controle. E aí, quando ele entra nesse looping de querer estar no controle o tempo todo, ele não presta atenção no que é importante atuar ali com a criança. Sim, gente, a gente atua, a gente encena, nós somos atrizes de best-seller, entendeu? Na educação infantil. E aí, tem mães até que falam assim para mim, Bruna, quando eu começo a aplicar as ferramentas da disciplina positiva, sei lá, parece estranho, parece que não sou eu, parece que está soando falso. Exatamente por isso, porque você está abrindo mão de estar no controle. E aí você está usando uma ferramenta que você não está acostumada. Só que depois isso vai fluindo de uma forma tão natural e tão leve que você não tem mais essa sensação de estar atuando, tá? E aí, gente, essa criança precisa de escolhas. Então, tudo que vocês puderem, não é só nos maus comportamentos, tá? Isso também é ali no dia a dia. Então, tudo que vocês puderem, deem escolhas para essa criança. Então, vocês vão sair, né? Filho, daqui a pouco a gente vai sair. Você já pensou na roupa que você quer ir? Você quer ir com aquele vestido rosa ou com vestido vermelho? Você quer ir com aquela blusa azul ou com a blusa verde? Entendeu? Vai dando essa autonomia para a criança. Tudo que a criança puder escolher, tudo que estiver dentro da rotina dela e que ela puder escolher, isso é bom para ela. Dai a César o que é de César. Dai à criança o que é responsabilidade dela. Então, ela pode participar, por exemplo, da construção do quadro de rotinas dela. Tá? Ela quer, por exemplo, tirar a sonequinha antes de fazer o trabalho de casa, ou fazer o trabalho de casa e depois tirar a sonequinha. Deixa ela escolher, porque as crianças que participam, isso é comprovado, tá, gente? Cientificamente. As crianças que participam das escolhas, né, do ambiente, das escolhas do ambiente familiar, das escolhas do ambiente escolar, elas cooperam mais, porque elas trazem essa responsabilidade para elas. Eu participei disso.
Então, eu vou fazer isso. Quando é imposto à criança, sem ela se sentir ouvida, sem ela se sentir amada, acolhida, a probabilidade dela não cooperar é muito grande. Então, tudo que vocês puderem fazer com que a criança participe das escolhas em casa, na escola, a probabilidade dela cooperar é muito maior, tá? Então, para o poder mal direcionado não entre em cabo de guerra com a criança. Se você está percebendo que você está perdendo a paciência, seja o exemplo. Respira fundo. Às vezes eu dou pulinhos, né? Deixa eu pular. Né? Às vezes tem uma técnica também que é muito boa, que é a técnica dos 6 segundos. Você, por 6 segundos, você fica pensando em coisas boas. E isso já acalma, porque você já começou a produzir no cérebro hormônios de bem-estar. Tá? Isso faz com que o seu nervosismo, a sua impaciência, elas diminuam. Então, você pode ter essa ferramenta dos 6 segundos, você pode pular, você pode respirar, você pode ir para o seu canto da calma e, inclusive, falar isso para a criança. A mamãe precisa se acalmar. Quando a mamãe se acalmar, nós vamos juntos resolver essa situação. Combinado? Tá? Então, quando vocês perceberem que vocês estão ali perdendo a paciência, perdendo a calma, é importante de que vocês se afastem e que vocês se acalmem, tá? Deem escolhas limitadas. O terceiro tipo de mau comportamento ou objetivos equivocados é a vingança. Então, ou seja, a criança, ela precisa pagar na mesma moeda o que fizeram com ela, tá? E aí, o que o adulto faz nessa hora? Quer ajustar as contas. Então, vamos supor, se a criança foi lá e deu um tapa nela, a mãe vai lá e dá um tapa de volta. Né? Você me bateu, então eu vou te bater, para você aprender que não tem que bater nos outros. Vocês já não viram casos assim? Né? Se você gritou comigo, eu vou gritar com você. Eu vou gritar mais alto que você. Então, aí o pai, a mãe ficam lá tentando ajustar as contas. Ficam magoados, né? Querem dar isso de volta. Se sentem humilhados. Ah, meu filho me bateu. Eu estou me sentindo a pior mãe do mundo. Eu estou me sentindo humilhada, né? E esses sentimentos que o adulto tem, esses comportamentos que tem com a criança, isso faz toda a diferença na forma como a criança vai reagir de volta. Ou se ela vai continuar tendo esse tipo de mau comportamento, tá? E tem mães que pensam, ainda falam isso para a criança. Como é que você pode fazer isso comigo? Como você foi capaz de fazer isso comigo? Eu sou sua mãe. Tem mães que falam isso para a criança, né? Que agem dessa forma, porque elas se sentem extremamente ofendidas, magoadas, humilhadas, tá? E qual é o pedido de ajuda que tem por trás desse objetivo equivocado? Estou magoado. Valide os meus sentimentos. Então, o que essa criança está querendo é se sentir mais vista, mais ouvida, tá? Então, você percebeu os sentimentos dela. Então, quando essa criança estiver com raiva, filho, eu estou percebendo que você está com raiva. Filho, eu estou percebendo que você está bravo, porque a mamãe não deixou você comer o biscoito de chocolate antes do almoço. Isso é validar os sentimentos da criança. Filho, eu estou percebendo de que você quer me mostrar o seu desenho. A mamãe está trabalhando agora e assim que eu terminar, eu vou sentar e você me mostra como você fez esse desenho. Olhem a diferença, né? Filho, eu estou percebendo que você está triste. Você está triste porque a mamãe não pôde brincar com você agora? Você mostra para a criança que você está enxergando. Vocês imaginem, gente. Vamos nos colocar no lugar dessa criança? Você chega em casa triste, porque você teve um dia muito ruim no trabalho. Não é nem chateada, com raiva, você está triste, você está se sentindo incapaz, você acha que você não está sendo capaz de ser uma boa profissional, que você não está evoluindo no seu trabalho, você chega em casa esgotada, triste. Aí tá lá, né, o seu parceiro, sua parceira lá no sofá, no celular, olha para você, que cara é essa? Que cara é essa? Já chega em casa com essa cara? Eu, hein? Você gostaria?
Comentem aqui para mim, vocês gostariam de ter essa reação? Até de uma amiga, né? Às vezes você chega ali brocochó para conversar com a amiga. E já chegou aqui com essa cara? Vocês gostariam de ter essa reação? A criança é a mesma coisa, né? O que você esperaria do seu parceiro, da sua parceira, da sua amiga, da sua mãe, seja lá de quem for? Tô percebendo que você tá triste. Como é que foi seu dia? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Não é? Nossa, a pior coisa. É a pior coisa mesmo, gente. Muitas das vezes a gente quer que as pessoas nos percebam e elas não têm essa capacidade. E isso vai deixando a gente cada vez mais frustrado, vai fazendo com que a gente viva cada vez mais no nosso mundo, de que a gente faça pedidos deslocados. E isso vai acontecendo com a criança, ela vai se comportando cada vez mais mal, né? Mal, 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 mal. E aí o adulto ele vai reforçando também o mau comportamento dele perante a criança, e isso vai se tornando um ciclo sem fim, né? Então, quando a gente olha e a gente consegue se colocar no lugar da criança, eu acho que muita coisa muda, né? Então, poxa, eu cheguei em casa, gente, os ex-namorados meus fizeram isso comigo, eu ia para o banheiro chorando. Que insensível, nem perguntou, que não sei o quê. Porque isso machuca. Não é? Você quer se sentir ouvida, você quer se sentir amada. É a mesma coisa a criança. Então, o pedido de ajuda que tem por trás desse comportamento da vingança, desse mau comportamento que se chama vingança, é: estou magoado, valide os meus sentimentos. E às vezes o magoado não é nem com você, mãe. Um magoado com um amiguinho na escola que não emprestou o brinquedo. Um amiguinho na escola que bateu nele. Da professora que não prestou atenção ali nele no momento que ele estava precisando. Às vezes a mágoa dessa criança não é com você. Foi de outra coisa que aconteceu. Entendeu? E aí ele quer compartilhar isso, mas ele não sabe. Porque isso é tão comum hoje em dia, né? Os pais pegam as crianças, perguntam: e aí, foi tudo bem na escola? Foi. Isso é uma pergunta tão automática: e aí, tudo bem com você? Tudo. Foi tudo bem na escola? Foi tudo. Né? Que a intimidade não vai sendo desenvolvida. Então é importante que a gente entre na intimidade da criança. O que você mais gostou na escola? O que você não gostou hoje na escola? Qual foi a parte mais engraçada hoje que aconteceu no seu dia? Do que você brincou hoje? Quem brincou com você hoje? Ai, fulano chorou? Por causa de que fulano chorou? O que você fez para ajudar o fulano? Vocês estão entendendo como é que é entrar na intimidade da criança? E isso vai ensinando a criança a ir aprendendo a falar do seu dia, aprendendo a falar dos seus sentimentos. Essa criança ela vai começar a pensar assim: quando eu chegar em casa, minha mãe vai perguntar do meu dia. Então eu vou prestar atenção no meu dia. Vocês estão entendendo? Eu estou até falando de outra coisa, mas essa outra coisa aqui acaba entrando nesse assunto. Por quê? Porque é para a gente aprender a entrar na intimidade da criança. É para a gente aprender, de fato, a conhecer a criança. Porque muitas das vezes a gente não conhece. A gente acha que conhece, mas não conhece. A gente acha que o outro sabe que a gente está triste, mas o outro não sabe. Se interessar pela vida da criança, é exatamente isso, Shirley. Né? Mas a correria do dia a dia faz com que a gente vá passando por cima disso, vá fazendo com que a gente não entre na intimidade da criança. E isso não acontece só no nosso relacionamento com a criança, isso acontece em todos os nossos relacionamentos, com os nossos parceiros, com os nossos pais, com os nossos amigos. A gente não entra na intimidade. E aí, quando a criança ela está passando por um processo emocional que ela não está conseguindo lidar, a probabilidade dela conseguir externar, né, é difícil, porque ela não está acostumada a falar da intimidade dela, ela não está acostumada a falar dos sentimentos dela. Então, isso cabe a nós, pais, a nós, adultos, desenvolver na criança. Só que por que isso é muito difícil na gente? Porque a gente não tem essa habilidade. Né? Eu quero que alguém aqui coloque aqui, porque é difícil.
a gente conseguir falar tudo que a gente sente. A gente se sentir confortável de falar tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, não é? Então, faço exatamente isso com meu filho, mas ele não gosta muito de falar logo quando chega da escola. Às vezes, ele só fala no outro dia. É normal isso? Tudo bem. Às vezes, ele está tão cansado que ele não quer falar naquela hora e tudo bem. Vamos pensar na gente. Às vezes, você chega do trabalho tão cansada e tem alguém ali, né? E você, ai, pelo amor de Deus, cala a boca que eu só quero descansar. Com a criança também pode acontecer isso. Se ele fala no outro dia, tudo bem, tá ótimo, ele tá falando, né? E também pode ser a forma como você está perguntando. Vá perguntando de uma forma mais descontraída, leve, sem ser aquele interrogatório, sabe? E você fez isso? Você fez aquilo? Como é que foi? Não. Aí, como é que conta do seu dia também? A criança, ela gosta de saber também como foi o seu dia. Então, conta ali do seu dia para a criança e vai intercalando. E você? Como é que foi? Então, a forma da gente conduzir também esse movimento é muito importante, tá? Então, quis fazer assim, abrir esse parênteses da forma como a gente entra na intimidade da criança, porque isso ajuda a gente a entender, ajuda a gente a conhecer o porquê que a criança está se comportando mal daquela forma, ajuda a gente a validar os sentimentos dela e acolher, tá? Ajudando essa criança a buscar uma solução para esse conflito, para esse problema, para essa situação que essa criança está vivendo, tá bom? E o último objetivo equivocado, né, ou mau comportamento, se chama inadequação assumida. Esse, para mim, é o mais difícil, tá? Porque muitas vezes ele se confunde com o poder mal direcionado. A criança, quando chega nesse estágio de inadequação assumida, é um pouco mais complicado, vamos dizer assim. É uma criança que se sente incapaz, é uma criança que a sua autoestima está totalmente baixa, tá? Ela se sente sozinha, ela acha que ninguém tem paciência com ela se acha burra, tá? Então, é uma criança que ela precisa muito de um olhar diferenciado. E aí, muitos pais acabam achando que essa criança, ela tá te confrontando, porque, vamos supor, ela tá ali e ela não quer fazer a tarefa de casa. E aí os pais acham que ela não quer fazer a tarefa de casa porque ela tá com preguiça, né? Ou porque ela não faz o que você manda, o que você combina. E essa criança, ela na verdade, ela não está se sentindo capaz de fazer essa tarefa de casa. Então, por isso que é muito delicado esse tipo de mau comportamento de objetivo equivocado, porque a gente precisa ter um olhar, a gente precisa excluir todas as outras opções para chegar a essa, tá? E aí, qual é a reação do adulto quando essa criança ela chegou a esse estágio da inadequação assumida? Ela chega ao ponto de falar assim, eu desisti, né? A inadequação assumida é assim, eu desisti. Eu não quero ser incomodado, eu vou fazer com que os outros me deixem em paz. E isso é muito triste. Isso é muito triste. A criança ela vai se isolando cada vez mais, tá? E ela vai fazendo de tudo para que as pessoas a deixem em paz. E isso é muito triste. E aí, qual é a reação do adulto diante do comportamento da criança? Acaba desistindo. Ele olha para a criança e fala, desisto de você, né? Acaba fazendo as coisas pela criança, então a criança tá lá, não faz o trabalho de casa porque ela não se sente capaz, então vai lá, a mãe faz pela criança, né? Ajuda além do necessário. Então a criança está ali aprendendo a amarrar o cadastro, a mãe vai lá e amarra. A criança está ali fazendo o trabalho de casa e fica a mãe ali toda hora. Não, mas faz isso. Não deixa a criança pensar, por exemplo. Não deixa a criança tentar fazer primeiro por conta própria. Ela está sempre ali à frente da criança, né? Super protegendo. A criança está aprendendo a subir no escorrega. A mãe sempre vai lá e coloca a criança lá em cima. Ela não deixa a criança aprender a subir sozinha. Ela sempre está fazendo tudo pela criança, tá? E qual é o pedido de ajuda que existe por trás desse mau comportamento, tá? Desse objetivo equivocado? Não desista de mim.
Mostre-me um pequeno passo, tá? Gael às vezes fala, eu não sei, não consigo. Sempre enfatizo que ele nem tentou e que ele deveria tentar, e se realmente não conseguir, podemos tentar achar uma outra maneira. Que vou estar à disposição e que se ele precisar, é só me chamar, tá? Eu não sei seu nome, é porque tá aqui Gael e eu. Posso te dar uma outra sugestão? Vamos fazer juntos, tá? Ajude essa criança com pequenos passos. Isso é uma coisa, gente, que eu venho até falando com os pais dos meus pacientes, porque eu estou recebendo demandas de escolas, principalmente devido à pandemia. As escolas estão querendo que essas crianças estejam alfabetizadas, ponto, e acabou. Que elas acompanhem o resto da turma, ponto, e acabou, né? E isso está sendo um estresse, tanto para a criança quanto para os pais. E a questão é de que, às vezes, a criança ela precisa de sequência, ela precisa de um passo de cada vez. Quando eu era pequena, tá? Eu estudei em colégio de freira. Se vocês tiveram essa mesma sequência, falem para mim, né? Mas, assim, quando eu era pequena, a escola, ela se preocupava com a ordem, ela se preocupava com a sequência, né? Então, a gente entrava, a gente tinha que formar filas, né? A gente tinha que cantar o hino nacional, a gente ia andando em filas para a sala, existia todo um processo, sequências, tá? A gente chegava na sala, cada um na sua carteira, a gente colocava a toalhinha, naquela época existia aquele plástico que colocava em cima da mesa, não sei se vocês pegaram essa época, se eram dessa época, né? A gente colocava o estojo, pegava os cadernos, colocava embaixo da mesa, pegava o que usar e colocava em cima da mesa. Então, existiam passos, tá? Um passo de cada vez. Hoje em dia, não. As crianças já chegam na escola, já vão entrando dentro da sala, né? Com um monte de gente juntos, sentam, aí tá todo mundo falando um monte de coisa, né? A professora entra, não existe aquela ordem, não existe aquela organização, tá? E isso é muito importante, principalmente para a criança, porque é muita coisa para ela lidar ao mesmo tempo, principalmente na hora de estudar. Então, essa sequência, esses pequenos passos ajudam a criança no dia a dia, tá? Então, já tentei, ele não gosta de ser ajudado, ele quer fazer sozinho, que bom. Então, ensine a ele pequenos passos. Ok, filho, vamos lá, vamos tentar, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Você tem que separar o seu material. Onde você vai estudar? Ali na mesa? Então, vamos colocar tudo na mesa? O que você vai... Aí, botou na mesa. O que você vai usar para fazer o seu trabalho de casa? O lápis, a borracha, a caneta. Ok. Tem outros tipos de trabalho de casa que vai usar lápis de cor. Então, vamos separar os lápis de cor. E ajudando a criança a se organizar. Entendeu? Como é que começa o trabalho de casa? Então, é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Tá? Sempre um passo de cada vez. Entendeu? E se ele quiser fazer sozinho, tudo bem. Só não fala isso de que... O que você escreveu aqui? Que ele deveria tentar, e se realmente não conseguir, podemos tentar achar... De que ele nem... sempre enfatizo de que ele nem tentou. Não fala isso para ele, tá? Você fala assim, como é que foi que você tentou? Se ele não tentou, ele não vai te mostrar. Aí você fala assim, posso te ajudar? Podemos pensar em algo juntos? Ou então vou fazer o seguinte, pensa numa solução e aí você me fala, tô aqui. Se você precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Mas não fala que ele nem tentou, entendeu? Isso a gente acaba desencorajando a criança, porque ela quer isso, que você olhe para ela, que você simplifique um pouco mais as tarefas, os passos, tá? Peça para ela fazer por partes, entendeu? Porque quando isso se tornar mais sequencial e que ela entender ali toda a sequência, ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir mais segura. A Shirley falou assim, criança gosta de rotina e de repetição, é exatamente isso. Tá? Porque isso faz com que ela se sinta segura, ela prevê aquilo que vai acontecer, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, foque nas habilidades da criança, tá? Foque nos pontos fortes. Quando você fala, você nem tentou,
você está dizendo indiretamente para a criança assim, você é fraco, ou você desiste fácil, entendeu? Então, foque nas habilidades. Você é um cara inteligente, você pensa rápido. Então, eu vou ficar aqui. Você quer me ajuda para a gente buscar uma solução? Né? Aí ele pode falar, não. Eu falei, então tá. Eu vou esperar você. Quando você tiver uma solução, você me fala. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar, tá? Ou então, avise-me quando estiver pronto. Eu vou te ajudar. Às vezes a criança ela quer se arrumar sozinha, por exemplo, né? Então tá, avise-me quando estiver pronto. Ou seja, você entendeu e você deu a ela essa responsabilidade. Então, como eu falei, dá a César o que é de César. Se essa criança está pedindo essa responsabilidade, dê essa responsabilidade a ela. Quando a gente fala, você nem tentou, né? Você está dizendo assim para ela, você fraquejou, né? Você está sendo fraco, você não está sendo forte, você não está sendo persistente. E aí você não está enfatizando as habilidades, os pontos fortes da criança. Isso no começo parece ser um pouco difícil e depois não é não, tá, gente? Conforme você vai colocando isso em prática, isso vai fluindo normalmente, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa. Quanto mais vocês planejarem isso com a criança, tá? Por exemplo, ela chega da escola e ela sabe que ela tem que fazer a tarefinha dela de casa. Dependendo da idade da criança, não tem trabalho de casa todos os dias, né? Aí vamos supor que essa criança ela tenha que fazer um trabalho de casa no domingo, porque segunda ela tem que ir para a escola com um trabalhinho feito. Então, planeje esse dia com a criança. Ela vai saber que ela vai brincar, que ela vai almoçar, né? Que ela vai no parque e ela vai saber também que ela vai ter o horário de fazer o trabalho de casa. Então, não é chegar depois do dia todo, virar do nada para a criança. Então, você tem trabalho de casa para fazer amanhã, né? Vamos sentar aqui e fazer? A probabilidade dessa criança entrar no modo resistência é 100%. É praticamente 100%. Então, planeje, mostre para essa criança como vai ser o dia dela e vá lembrando durante todo o dia que ela tem o horário de fazer a tarefa de casa. Isso ajuda muito, tá? Porque a criança sabe. Isso entra como se fosse um acordo. Eu vou brincar, eu vou no parque, eu vou almoçar e eu tenho que fazer minha tarefa de casa. Entendeu? Agora, você virar para a criança do nada e falar, acabou, vamos fazer o trabalho de casa, gente, isso é a morte para a criança. Até porque criança é criança, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer pular e não ficar sentada fazendo um trabalho de casa. Então é importante a gente entender isso. Tá? É importante a gente olhar para a criança e entender que ela é uma criança. Então, quanto mais a gente planeja isso com a criança, quanto mais a gente faz um acordo com a criança e vai lembrando esse acordo, mais probabilidade dela cooperar junto com você. Tá bom? E todos esses casos, em todos esses tipos de mau comportamentos ou objetivos equivocados, gente, como eu falei, existe um pedido de ajuda por trás. Então, a criança, ela não faz isso para te provocar, a criança, ela não faz isso para te testar, a criança não faz isso para te manipular. Ok, Bruna, meu filho é um adolescente. Aí, ok, ele pode estar fazendo isso para te manipular, ele pode estar fazendo isso para te testar, e mesmo assim, por trás de um mau comportamento, tem um pedido de ajuda. Até de nós adultos, tá? Todo mau comportamento tem por trás um pedido de ajuda. E vocês podem pegar esses 4 tipos aqui de maus comportamentos e olhar para o comportamento do marido de vocês, do parceiro, do namorado, que vocês vão ver que tem um pedido de ajuda por trás. Vocês podem olhar para os próprios maus comportamentos de vocês mesmo e ver que tem um pedido de ajuda por trás. Tá? Depois vocês podem vir aqui me contar. Eu garanto para vocês que tem. Então, a criança ela não faz por maldade. Ela está em desenvolvimento. Tá? E esse pedido de ajuda, quando a gente entende, a gente tenta agir de uma forma diferente. Cara, minha filha, ela está exageradamente querendo a minha atenção. Ela está precisando se sentir útil. Então, eu vou fazer com que ela se sinta mais útil. Vou colocá-la para me ajudar mais, vou fazer com que ela faça mais tarefas domésticas, entendeu? Vou colocar ela para se sentir útil. Entenderam o que eu quis dizer? Eu não vou ficar pensando assim, ai, que saco, que garota enjoada, entendeu? Nunca aceita nada, não consegue ficar longe de mim. Então, quando a gente entende o que tem por trás de um mau comportamento, a gente age diferente com a cria. Tá bom, gente?
Então, nossa, essa live hoje foi longa, hein? Mas muito conteúdo de excelente qualidade aqui, gente. São informações muito importantes que, se vocês prestarem atenção e anotaram, vocês vão olhar para a cria de vocês diferente, tá? Então, muito obrigada por todos que participaram. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Durante esses minutos aí, essa noite, tá? E espero encontrar vocês amanhã. Amanhã eu vou explicar como funciona o cérebro da criança. Tem aqui. E se a criança continuar falando que não quer? Eu tento trabalhar com as escolhas limitadas, mas ele continua chorando e falando que não quer ir de jeito nenhum. Aí é importante você agir, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui de uma criança que não quer ir tomar banho, tá? Como eu falei para vocês, sempre vá avisando para a criança. A criança está conectada ali brincando. Vou falar isso daqui para eu finalizar rapidinho, tá, gente? A criança está ali conectada brincando. E aí, do nada, você vira para ela e fala assim: ó, acaba a brincadeira agora que a gente vai tomar banho agora. A criança não gosta disso, ela tá ali conectada. Até a gente adulto vira para você e fala: ó, acabou o barzinho, a gente tem que ir embora agora. Mas a música tava boa, eu queria ficar aqui mais um pouco. Não, a gente tem que ir embora agora. A gente não gosta disso, né? Então, vá avisando a criança: ó, daqui a meia hora você vai se preparar para tomar banho, tá? Ó, daqui a 20 minutos você vai se preparar para tomar banho. Entendeu? Ó, daqui a 10 minutos você vai tomar banho. Você já pensou o que você vai levar para tomar banho? Você vai querer levar o Batman? Ela falou do filho, né? Você vai querer levar o Batman ou o Hulk para o banheiro? Olha aí. Você foi preparando a criança, você foi ajudando a criança a se desconectar daquela atividade, você deu as escolhas limitadas para ela. Eu não quero tomar banho. Deu o tempo ali de tomar banho, eu não quero tomar banho. Aí você vai agachar, olhar para a criança, olhar, gente, olho no olho, tá? Não é você em cima lá embaixo, é agachar, olho no olho. Você quer ir tomar banho levando o Hulk ou o Homem-Aranha? Eu não quero. Você vai pegar a criança, tá? De forma gentil, sem ser esmagando a criança, e você vai levar até o banheiro, independente dessa criança estar chorando ou não. Ou seja, você vai agir sem falar nada, sem sermão. Ninguém gosta de sermão, principalmente a criança, tá? Então, prestem atenção nisso. A criança não quer fazer, mesmo após as escolhas limitadas, você vai agir. Você deu opção para ela, você foi ajudando essa criança, você foi lembrando essa criança e ela não quis cooperar. Então, você vai agir, sem gritar, sem bater, entendeu? Sem entrar num cabo de guerra com essa criança. Você vai agir, tá? Então, escolha o que você vai fazer. Isso é muito importante também, tá? Isso é uma forma de limite. O limite não é você pegar e bater nessa criança, mas você pegar a criança no colo e levar para o banheiro sem falar nada, isso é uma forma de colocar limites, tá bom? Gente, vai ficar gravada, gente? Muito bom, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Não, gente, não vai ficar gravada, mas eu vou estar colocando aí partes desse vídeo aí para vocês, tá? Mas não vai ficar gravada. Estarei futuramente falando sobre isso de novo, então não percam. Amanhã eu vou falar sobre o cérebro da criança, como funciona, por que a criança reage dessa forma, entendeu? Então, não percam, assistam, porque é muito importante também para vocês entenderem como lidar com o mau comportamento da criança, tá bom? Então, gente, deixa eu ir lá. Um beijo, obrigada a todos pela participação e vejo vocês amanhã, tá bom? Tchau!